a Juliana e eu tô aqui para falar sobre o trabalho que é de modais, né? E eu fiquei responsável por falar sobre o modelo dutoviário, que é um modelo de transporte tubular, por esses tubos que tá aí na tela, mostrando para vocês. Bom, o transporte é efetuado através de dutos, e duto significa tubo, então quer dizer que ele é realizado por meio de tubulações. Normalmente se transporta óleo, gases e produtos químicos, assim como está no slide. Ele tem tipos de classificações. Nem todo tipo de duto pode transportar um material, qualquer material. Então, para os óleos, é usado os oleodutos. O oleoduto também pode ser transportado petróleo, gasolina, álcool, entre outros do mesmo material. O gasoduto é transportado gás natural. O minerodutos, salgema, minério de ferro. Muita gente fala assim que coloca um pouquinho de água para tentar melhorar o transporte desse tipo de material, do minerodutos, porque é sólido, né? Então é adicionado um pouco de água para que esse tipo de transporte seja mais eficaz, né? Seja mais rápido. E tem os poliodutos, é a água, a cerveja e o vinho. Os carbodutos, que é o transporte de carvão mineral. E ele tem imensas vantagens, é um tipo de transporte que é pouco utilizado. Mais para frente eu vou apresentar uns dados e que fala o quanto ele é utilizado no Brasil, e ele é pouco utilizado, infelizmente. Mas ele é um tipo de transporte muito eficaz, ele é um transporte muito econômico. E aqui tá as vantagens dele, mais detalhada, né? Ele diminui a incidência de desastres ecológicos, porque comparado, por exemplo, eu até já falei isso antes, comparado, por exemplo, ao marinho, né? Ao transporte que é no mar, por meio de navios. Às vezes aquele navio está transportando petróleo. E aí aquele petróleo cai no mar. As espécies que os peixes, o golfinho, por exemplo, o tubarão, que vai estar ali, ele pode acabar entrando em extinção pelo fato dele derramar petróleo ali em cima, e também o fitoplâncton, né, que é o tipo de alimento, é um alimento utilizado pelos peixes, não faz fotossíntese. Por quê? O petróleo ele vai estar em cima do rio, então o sol ele não vai conseguir bater, né? Ele não vai conseguir chegar até o mar, no caso do rio, não, até o mar, né? Então, o fitoplâncton não vai conseguir fazer fotossíntese. Ele não fazendo fotossíntese, os peixes não conseguem se alimentar. Então, entra em extinção devido a isso também. Ele é um transporte bastante seguro e ele carrega grandes quantidades de material, de produto, né, de carga. E ele é seguro porque é um transporte comparado ao ferroviário, por exemplo, que depende de fatores externos como a rua. Por exemplo, a rua cheia de buraco, né? Às vezes você acaba não conseguindo transportar adequadamente o seu produto porque a rua não está bem, né? O asfalto, no caso, não está correto, está cheio de buraco e você acaba trombando e acaba derrubando muitos produtos. Então, por isso, esse o modelo tubular, o dutoviário, é um modelo muito seguro. Ele funciona 24 horas por dia. Eu até nem falei para vocês, mas ele funciona à base de pressão e a gravidade. Então, a gravidade e a pressão fazem com que ele funcione, faz com que o produto dentro desse tubo chegue até o consumo, né? E ele é baixa diminuição de roubos e furtos. Por quê? Porque ele é debaixo da terra. Então ninguém vai roubar, né? Por exemplo, um negócio que está debaixo da terra, né? E isso acontece muito com o ferroviário de furto e roubo, muito comum. Mas no tubular é muito difícil isso acontecer, então é uma baixa diminuição de roubos. Não possui emissão de poluentes. Então, para esse transporte acontecer, ele não produz nenhuma emissão de poluentes, ao contrário do ferroviário, de vários outros, né? E ele possui baixo custo de deslocamento. Então, para deslocar um transporte de um lugar para o outro, ele possui custo econômico. Só que ele tem algumas desvantagens, né? Ele possui mão de obra especializada para o seu uso, ele tem elevado custo de implantação, então para se modular ele e colocar ele em algum lugar,
ele possui baixo custo de implantação, ele possui velocidade de deslocamento baixa, então 2 km, 2 a 10, 2 a 8, se não me engano, km por hora, então é pouco, né? Ele possui inflexibilidade, porque ele começa da área de extração e termina na área de consumo, então ele possui uma inflexibilidade devido a isso. E aí, essa pesquisa que eu falei para vocês que eu iria passar, e ela faz referência ao Brasil, né? Os usos dos meios de transporte, os modais de transporte no Brasil. Dá para ver nesse índice que 60% do transporte utilizado é o modal rodoviário. Então, o modal rodoviário sai ganhando aí mais que a metade. E logo atrás vem o modelo ferroviário, que é o de trem. O rodoviário é o ônibus, é o caminhão, né? O ferroviário é o trem, que fica 23,3%. E logo abaixo vem o aquaviário. O aquaviário é o marinho, né? O navio, é 13%. E abaixo do aquaviário, o dutoviário. É muito pouco utilizado. Não chega nem a 4% do total, é 3,3%. E logo abaixo o aéreo. O aéreo é o avião e é 0,40%. E também tem o gasoduto Brasil-Bolívia, né? O gasoduto, ele é um produto, como foi falado lá no começo, transporta gás natural. Ele produz gás gasbol e ele vai da Bolívia para o Brasil. Ele iniciou nos finais dos anos 90 e ele é o maior da América do Sul. E ele faz ligação com, como está falando aqui, né, no quadro da Santa Cruz de la Sierra, até o centro-sul do Brasil. Essas áreas, normalmente não, as áreas mais populosas, né, tanto do Brasil, tanto da Bolívia. E aqui também nesse quadro está falando o gasoduto que existe, que é na linha azul, que são o de Guararema, Santos e Jacareí. E tem a interligação Paulina, acho que é isso, se eu não me engano, Paulininha-Guararema, né, que é a ligação em verde ali, é bem pequenininha. E eu acho que eu tenho uma ainda pergunta para vocês, que é: você tomou banho e recebeu água nesse período? Dá uma pausa e responde essa pergunta. Se você não leu o quadro, né, que aí tá falando greve, sem caminhão, o Brasil para, não podemos continuar. Dia 21 de 5 de 2018, alguém lembra desse acontecimento, né? Que aconteceu, a greve dos caminhoneiros, né? O Brasil vai parar, paralisação total. Apoie nós. Esse é uma foto tirada uma dessas greves, né? E que começou no dia 21 de 5 de 2018. Eu acho que todos aqui vão ver esse vídeo presenciaram, né? E eu queria perguntar para vocês, aí vocês façam uma pausa para responder. Você tomou banho e bebeu água nesse período de greve dos caminhoneiros? Bom, espero que você tenha pausado. E sim, você tomou banho e você bebeu água devido ao que, gente? Eu vou voltar aqui para vocês. Aqui. Os poliodutos transportam água, cerveja e vinho. E normalmente a água do que faz o saneamento básico é transportada por um modelo dutoviário, mas preciso os poliodutos. Então, a água que você recebe na sua casa é transportada por um dutoviário. Então, por isso que você não ficou sem beber água e você não ficou sem tomar banho, né? Então, por mais que os caminhoneiros tivessem tido aquela greve, você não ficou sem beber água, sem tomar banho. E, resumidamente, esse é um modelo dutoviário, é um modelo muito econômico, muito eficaz e espero que mais para frente a gente consiga utilizar mais esse produto, mesmo sendo um elevado custo de implantação.